Vamos lá. Então, a ideia, né, novamente, para quem entrou agora, surgiu de uma pergunta que eu fiz, né, nas redes sociais, se nós devemos utilizar ações sistematizadas na categoria sub-14. Então, uma pergunta sem pretensão que eu fiz, gerou alguns comentários, quem quiser acompanhar está lá depois. Eu não interagi com o tema naquele momento, né, deixei o pessoal comentar o que cada um achava. Mas, independente do cenário da escola ou do clube, né, a gente deve usar ações sistematizadas. E ações sistematizadas, numa linguagem mais simples, né, são ações táticas, né, as possíveis jogadas, né, entre aspas, né, que a gente possa chamar assim. Qual a importância disso? Por que isso acontece? Por que eu treino isso? Por que eu tento aplicar isso no jogo? Tentar entender de uma maneira um pouco mais global com referência a isso. Então, eu trouxe um pouco aqui o olhar ao treinador, né? Não o olhar do treinador, mas ao treinador, para tentar entender o porquê que a gente executa, se a gente faz, se isso é bom, se isso é ruim, se isso ajuda, como pode ajudar, enfim, uma abordagem geral aí sobre o tema. Então, a primeira pergunta que eu trago é: com qual finalidade fazemos a utilização de ações sistematizadas no Sub-14? Então, tem um enfoque com o intuito de ganhar o jogo, tem uma relação direta com o jogo, tem uma relação direta com a competição, tem uma relação com o processo de formação, tem uma relação com o controle do jogo. Então, o que eu acredito, né, e aí eu fui procurar um pouco a respeito, eu venho pesquisando bastante a respeito disso, mas eu acredito que são vários fatores. A gente não tem um fator único, mas a grande maioria, e eu vou dizer que o que remete a isso é a relação com a competição. Então, a gente tem outras equipes, e aqui eu não estou contestando fazer ou não fazer, muito pelo contrário, a gente vai entrar nesse aspecto depois. A ideia não é falar que é ruim ou falar que é bom, faz ou não faz, não é essa, é entender como a gente pode utilizar isso. Então, eu acho que a finalidade normalmente da utilização tem uma relação grande com a competição e com o jogo. Então, quando a gente relaciona a aplicação de ações sistematizadas nessa categoria em específico, né, dentro de um processo de treino ou de ensino, a gente tem uma relação com o jogo. E aí tem várias vertentes, e talvez caiba outro momento a gente discutir, que essas vertentes falam um pouco do ganhar, né? Eu tento ter uma ação sistematizada porque eu acredito que aquela ação vai fazer com que eu ganhe o jogo, né? Então, muitas vezes eu assisto um jogo de adulto, vejo uma ação super bacana, poxa, aquele time marca próximo disso, eu vou fazer essa mesma ação no meu time, e a gente tenta trazer modelos, né, de outras categorias que são subsequentes a essa, e tentar aplicar na nossa categoria. Então, é importante, né, que a gente dê uma ênfase nisso, que a relação tem a ver com a competição. Muito mais, eu acho, hoje em dia, do que o processo de formação. E uma relação também com o controle do jogo. A partir do momento que eu coloco uma ação sistematizada, muitos acreditam, não que isso tenha significância, acredita que vai ter um controle maior do jogo. Então, quem nunca viu, né, um treinador na beira da quadra, e eu já fui muitas vezes exemplo disso, né, e por isso que alguns temas que eu venho abordando têm a ver com aquilo que eu já fiz, né, durante muito tempo. Mas quem nunca falou para o atleta, faz isso, aí passa 2 minutos, ele passa 2 vezes a bola, a gente, faz aquilo, e a gente sempre vai tendo o controle do jogo e o controle daquele atleta. Beleza? Vou seguir aqui. Podemos ou devemos utilizar ações sistematizadas no Sub-14? Podemos? Sim, podemos. Devemos? Talvez. Né? Então, assim, é difícil a gente falar o que pode e o que não pode. Dentro de um universo de um esporte de invasão que é aberto, que é um esporte que envolve o tempo todo a imprevisibilidade, um esporte que envolve inúmeras tomadas de decisões durante o jogo,
mas é complicado quando a gente afirma que a gente deve utilizar uma ação sistematizada dentro da categoria sub-14. Num primeiro momento, eu falaria que não, mas a gente pode utilizar sim, tá? E eu vou mostrar a seguir o porquê da utilização ou não. Mas, acima de tudo, quem nunca, né? Quem nunca utilizou, né? Falta 30 segundos para acabar o jogo, meu jogador está com a bola e tudo mais. Eu vou lá, peço um tempo técnico, falo, ó, faz isso, 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 isso. Provável que isso não dê certo, né? E aí entra uma outra questão da eficiência e eficácia dos tempos técnicos em categorias menores. Normalmente a gente perde um tempo técnico, fala diversas coisas e no final acontece tudo diferente do que a gente imaginava. Mas, enfim, vamos lá. Aqui um exemplo que eu trago, um exemplo do futebol, mas para tentar elucidar um pouco dessa questão de quanto pode ser complicado e do ponto de vista de mecanizar, né? Eu não gosto do termo mecanizar, mas do ponto de vista de mecanizar o jogo, quanto isso pode gerar muito mais, né, momentos de insucesso do que de aproveitamento e aprendizagem, principalmente. Vou soltar o vídeo aqui, espero que passe tranquilamente. Mais alguns exemplos aí de ações que de repente não dão certo. Beleza? Um simples exemplo, né? A gente continua aqui. Alguns exemplos do futebol. Espero conseguir outros do handball. Mas vamos para a parte que eu acho que é a que mais interessa. O que o atleta nessa categoria, o que a gente acha que é interessante o atleta aprender, né? Dentro do sub-14. E aí, quando eu falo de repente, a gente não utilizar, né? Ações mecanizadas, não que você não deva utilizar, é que eu acredito que tem coisas que antecedem as ações mecanizadas e que eu acho que a gente deveria dedicar um tempo maior para que a gente desenvolva isso, porque isso pode contribuir de uma forma significante para o processo de formação do atleta. Então, assim, eu não contesto, entendam bem, né, que isso fique bem claro, eu não contesto, porém eu acho que tem outras coisas que são mais importantes nesse primeiro momento. Então, vou tentar mostrar aqui um pouco para vocês. Então, né, trago algumas referências aí, né, o Laguna, em um curso que ele deu na Federação Portuguesa, né? E algumas coisas também que eu acredito, que algumas ideias e conceitos das diferentes fases do jogo, e aí como a gente está falando de ataque, né? A gente vai envolver o ataque só, mas teria o ataque e o contra-ataque, são importantes, eles precisam conhecer as diferentes fases do jogo, principalmente essa fase de ataque, os meios táticos ofensivos individuais e coletivos, né? Quando eu remeto esse termo meios táticos, eu envolvo as ações, né, táticas individuais e coletivas que corresponde nesse processo e nessa fase do jogo. Então, o que é importantíssimo? O desmarque é importantíssimo, as progressões que envolvem deslocamentos com bola e sem bola, as mudanças de direção e ritmo, a ideia de passe vai ou tabela, as fixações par, e ímpar, as fintas, as penetrações sucessivas, os cruzamentos, as permutas, e aí eu coloco em amarelo os desdobramentos e circulações. Então, os desdobramentos e circulações não deixam de ser algumas ações sistematizadas, né? Porém, né, eu coloco em amarelo, que é algo, como eu falei, que eu não contesto, mas que vocês percebem que tem diversas coisas que antecedem todo esse processo, até de progressividade e complexidade do jogo. Então, dá para ver que a gente tem inúmeras coisas aqui para a gente trabalhar em 2 anos de categoria, partindo do princípio que um garoto de 12 para 13 anos no sub-14, né? Ele acabou de vir de uma categoria que, teoricamente, é a categoria introdutória em modelos competitivos. Então, ele tem uma carga pedagógica, né, de N
meios táticos e variáveis do jogo a aprender e que a ação sistematizada é mais uma de uma complexidade tão alta que talvez ele não consiga absorver. E aí eu faço um pouco das relações e interações com esses meios táticos. Só aprender o meio tático por si só, acho que não é de grande valia. Ele precisa relacionar e interagir com algumas questões que acontecem no jogo. E aí eu coloco uma relação de profundidade e largura. Ele precisa conhecer os espaços da quadra mediante profundidade, né? Quando eu faço a relação com o meu gol ou com o gol adversário. E as relações de largura também com relação às laterais da quadra, né? Com os processos que envolve lateralmente. Utilizar espaço de forma adequada, saber aproveitar as vantagens. Eu tenho vantagens numéricas espaciais, né? Vantagens numéricas de 2 contra 1, 3 contra 2, 1 contra 0, espaciais de espaços que eu posso aproveitar melhor do que outros espaços, e essas percepções são importantes. Perceber o ambiente envolve companheiros e adversários, envolve, né, dentro dessa relação de adversários, quem são pontos fortes, quem são pontos fracos. Então, a gente dá uma ideia básica para os meninos, que é qual que é a primeira percepção que eu tenho com relação a partir do momento que eu recebo a bola. É ver o que está acontecendo no ambiente, né? A defesa está com 4, está com 5, está com 6, né? Aquele jogador, teoricamente, é mais fraco fisicamente, é mais forte. Meu time tem 5, tem 6 atacando. Então, a percepção do ambiente é um pré-requisito básico para o processo inicial de ataque. E aí, perceber o ambiente e os espaços também. Ter domínio sobre ações de 1 contra 1 é fundamental para essa idade, né? 1 contra 1 de maneira geral, 1 contra 1 com relação ao espaço, 1 contra 1 com relação à mudança de direção, com fintas, com fixações e por aí vai. Relações e saber explorar o jogo de 2 contra 2, de mesma linha, por exemplo, mesma linha, um central e um armador é mesma linha, um lateral e um ponta são 2 linhas, um central e um pivô, um lateral e um pivô são 2 linhas diferentes. E variabilidade da técnica através das intenções, tático e estratégica. Toda técnica vem sempre aliada a uma intenção. E quando envolve intenção, a gente envolve o elemento tático. Então, por isso, tático-técnico. Beleza? Aí o treinador deve pensar no quê? Os meios táticos ofensivos, os atletas não necessitam de uma grande quantidade de conhecimento, mas sim que as informações sejam estruturadas de forma lógica. Então, não adianta eu dar um caminhão de informação para o meu aluno, para o meu atleta, se eu não estruturo isso de forma progressiva e lógica, né? E lógica, quando a gente fala de lógica, a lógica do jogo. Nós temos o objetivo do jogo de handebol. O objetivo do jogo de handebol é fazer mais gols do que o adversário, desde que eles não sejam contra, né? Obviamente. E a lógica é como eu vou atingir o objetivo. Então, como é que eu vou chegar nesse objetivo? Então, a utilização dos meios táticos deve ter uma progressividade. O que é mais fácil de aprender? O que é mais importante? Eu vou introduzir no meu treino. Comecei o ano, né? Eu vou falar para o meu aluno, né? Ó, vamos fazer uma fixação. Ele vai olhar para mim, vai arregalar os olhos, vai falar, mas o que é isso? Ah, vamos fazer um desmarque, né? Vamos sair desse processo que você está, dessa relação de 1 contra 1. Então, a gente tem que caminhar de uma forma progressiva, condizente para esse processo. Então, é estruturar tudo isso de uma maneira lógica. Tem uma relação do atleta e o jogo, ele precisa entender a lógica do jogo, como eu falei, interagindo de forma tático, técnico e estratégica. Isso tem um texto muito legal, né? Se vocês, depois eu passo a bibliografia, vocês podem procurar, tanto do Garganta quanto do Santana, que fala dessa relação, que não tem como a gente pensar o jogo se não for de forma tática, técnica e também estratégica. O resultado nem sempre qualifica o processo de formação, muito menos delimita o fim. Isso aí é uma ideia minha, demorei muito durante minha carreira esportiva para entender isso, procuro e quero aplicar isso de uma maneira mais efetiva, mas a gente entende, né, que o processo de formação do atleta, ele termina ao final do ano. Então, quando acabou meu ano, né, acabou minha competição, eu acabei o processo de formação.
Então, se é um processo, ele é uma coisa contínua, é uma coisa longa, a não ser que o atleta pare de jogar handball. Então, eu não posso, né, avaliar o meu trabalho mediante o resultado que eu tive nesse ano. Não somente é isso. Então, o resultado em si, ele não qualifica todo o processo de formação. Talvez ele qualifique uma parte, mesmo assim, de forma subjetiva. Eu acho que tem várias coisas que a gente pode construir de forma positiva dentro desse processo de formação, que ajuda o atleta de uma maneira muito bacana e que nem por isso eu vou ter um resultado como eu espero. Obviamente, todo mundo quer ganhar, eu também quero muito ganhar, nós vamos fazer de tudo para ganhar, mas a gente não pode esquecer o quanto o processo é importante, talvez mais do que o resultado. Não sei se a gente está preparado para isso, mas de alguma forma a gente precisa pensar nisso e refletir um pouco a respeito desse tema. O atleta no treino e no jogo, né? O atleta deve ser o foco principal do processo. A gente precisa deixar que ele perceba, a gente precisa deixar que ele tome decisões, a gente precisa deixar que ele erre e que ele interaja. Então, a gente precisa oportunizar isso. Será que a gente oportuniza isso no treino? Acho que a palavra oportunizar, quando a gente fala nas categorias iniciais, principalmente na categoria sub-12, é uma coisa muito importante, principalmente com o aspecto escolar e também o aspecto de clube, associação e tudo mais. Então, nós temos a função de oportunizar o esporte dentro dessa linha que eu acabei de comentar com vocês. E aí eu falo, estimule e não abandone o mais simples para atingir o que é mais complexo. A ideia da progressividade. Então, aí faz uma relação muito grande com o tema, né, que a gente trouxe aqui, das ações sistematizadas, porque eu acredito que quando a gente coloca um processo de ação sistematizada numa categoria que envolve 2 anos, e que nós temos meninos de 13 e de 14 anos, talvez eu estou ofertando uma ação para alguns, não para todos. Então, será que o menino de 13 anos é capaz de desenvolver, né, tem domínios desses meios táticos o suficiente para que ele possa participar de uma ação sistematizada de maneira efetiva e que ele seja protagonista dela? Não que ele fique na ponta escondidinho e a bola sobre no final, mas que ele consiga executar, que ele consiga compreender e entenda as relações de progressividade disso tudo. Porque uma coisa é eu propor uma ação sistematizada que ela seja algo mecanizado. Outra coisa é eu propor uma ação sistematizada que ele tenha domínio, saídas, né, estratégias, né, e consiga interagir com isso de maneiras diferenciadas, né? Então são coisas distintas. Então eu acho e eu volto a falar que a gente tem que estimular e não abandonar o que é mais simples, para depois a gente atingir o que é mais complexo, né? Do simples para o complexo, do fácil para o difícil. E aí, por último, tomar decisões é algo inerente ao comportamento humano. A todo momento nós estamos tomando decisões, né? Então, tem um estudo do futebol muito legal também, que ele fala que em 90 minutos um jogador de base toma, em média, de base para categorias maiores, em média de 1.800 a 2.000 decisões em 90 minutos. Então, se a gente fala de algo tão grandioso assim, e eu não fazia ideia sobre isso. Então, nosso treino tem que ser um treino que vise esse processo, né, de tomada de decisões. Todo treino vai ter tomada de decisões, mas eu acho que a gente tem que deixar com cada vez mais autonomia aos nossos atletas. Então, a gente precisa desenvolver um ambiente de descobertas e exploração, dando autonomia ao atleta. Então, eu trago 3 palavras importantes e talvez seja o tema central aí da nossa discussão hoje, que é oportunizar, estimular e desenvolver, né? Será que quando a gente planeja nosso treino, algumas dessas 3 palavras estão fora do nosso treino? Será que quando a gente planeja uma fala de time out, será que a gente está pensando nisso aí? Será que quando a gente faz nosso planejamento do ano, será que a gente também está pensando nisso? É uma coisa difícil, eu não acho simples, eu demorei anos para perceber isso. A quarentena foi um grande fator de reflexão, mas eu acho que é importante e a gente tem que caminhar para uma linha diferenciada, principalmente com essa categoria. E aí a gente faz uma relação do atleta com o ambiente também, né? Então,
o ambiente como um todo envolve imprevisibilidade, né? O ambiente é imprevisível, não tem como a gente falar, né? E aí a gente faz uma relação, a imprevisibilidade do ambiente não tem a ver só com os adversários. O ambiente imprevisível não é só porque eu tenho adversários. O ambiente imprevisível é com relação ao espaço, é com relação à bola, com relação ao tempo, com relação aos meus companheiros. Tudo isso faz com que o ambiente seja imprevisível, né? O handball, por ser um esporte de invasão, é muito imprevisível. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, até as ações sistematizadas, mesmo eu tendo um controle, né, que não deveria, ao meu modo de ver, ainda continua sendo algo imprevisível. E qualquer mudança, talvez eu perca a posse de bola. Então, o jogador que domina, que entende a lógica do jogo e antecipa alguns quadros, alguns cenários disso, é um jogador que vai, com certeza, ter mais ações positivas. Então, né, hoje muita gente está falando, antecipar, antecipativas, defesas antecipativas, ações antecipativas. Então, todo mundo que consegue antecipar alguns cenários, algumas situações do jogo, acaba participando do jogo de uma maneira melhor do ponto de vista funcional com relação às tomadas de decisões. Tá? Então, a todo momento, o jogador está recebendo um feedback do ambiente. Então, a todo momento, ele está interagindo com essa imprevisibilidade. Tá? E aí tem um estudo que fala de imprevisibilidade, depois essas referências eu mando todas para vocês. E aí tem uma frase muito bacana, né? É decidindo que se aprende a decidir, do Paulo Freire, que é realmente isso, né? A gente permite isso ao nosso atleta, dele decidir e dele aprender decidindo, quanto o nosso treino é pautado nisso. Umas reflexões aí. Então, nós estamos preparados para interagir positivamente com a autonomia dos nossos jogadores? Nosso treino é um treino voltado para a autonomia dos nossos jogadores? Eles tomam as decisões, né? Eles interagem, eles percebem, eles erram, eles reconstroem ou reinventam as ações. É assim que acontece o nosso treino, é assim que acontece o nosso jogo. Então, uma coisa importante para a gente pensar, né? Quanto a gente permite isso, quanto a gente desenvolve, né? E cria um ambiente para isso. Então, acho que isso é um ponto inicial. Se a gente fala muito da formação de jogadores inteligentes, e aí eu fui atrás de informação, né? Aí depois de ler muita coisa, falo, nossa, que legal, bacana, a linha é essa. Mas vamos lá, calma aí, com calma. Eu tenho ações inteligentes para permitir que eu faça uma formação de jogador inteligente? Então não adianta a gente falar da formação de jogadores inteligentes quando eu, como treinador, né? E eu falo eu, Walter, não estou permitindo que o ambiente para ele seja inteligente. Então, se eu sempre, quando o atleta erra, eu vou lá e xingo, massacro ele, puno, tiro ele do jogo. Se quando ele erra no treino, fala, pô, não é assim, é assim, eu sempre mostro a direção, ao invés de dar múltiplas respostas para ele. Será que eu estou tendo estou positivando, né, essa autonomia dele? Será que eu estou interagindo de forma positiva para que ele consiga evoluir dentro desse processo? Então, acho que antes a gente pensar no processo de formação de jogadores inteligentes, a gente tem que fazer uma reflexão sobre nossas intervenções e o processo de condução dos próprios treinos, né? Se é pautado nisso, se tem um reflexo dessas ações. E aí, como lidamos com as decisões dos nossos jogadores, quando elas são diferentes do que pensamos ou desejamos? Então, durante muito tempo, né, a gente caminhou dentro de, e isso eu não vou falar nem linhas de aprendizagem, né? Acho que isso é uma outra questão, nem métodos também e abordagens, mas durante muito tempo a gente usou a questão tecnicista, né? E ainda usa muitos modelos que são lineares com relação ao ensino do esporte, e mais específico os esportes de invasão. Então, assim, durante muito tempo a gente teve controle do jogo e controle do atleta. Então, a gente sempre quer controlar. Não, vai lá agora e ataca no Luizinho que está ali não sei aonde. Vai e faz uma finta, 1 contra 1 em cima do Luizinho. Vai lá, ó, e corre nas...
Então, a gente, todo momento, está direcionando o atleta ao que ele tem que fazer. A gente pode dar caminhos para esse atleta, a gente pode dar pistas ou algumas informações para que o atleta perceba isso. Óbvio, ótimo, né? Você vai facilitar o processo. Não tem que sentar no banco e deixar o atleta sozinho jogar o jogo. Imagina, de maneira alguma. Mas talvez a gente tenha que parar de ter o controle e cantar o jogo o tempo todo para o nosso atleta. Então, isso também volta à frase inicial, né, das ações sistematizadas, que eu discordo das ações sistematizadas quando a gente quer ter o controle do jogador. Então, vou fazer isso porque assim a chance de eu perder a bola é menor. Então, aí quando a gente pensa por esse viés, né, por essa linha, eu acho muito ruim. E depois tem um texto, e aí quem quiser eu mando essa apresentação, um texto que fala justamente disso. E por último, nós somos o responsável pelo processo de formação dos nossos atletas. Então, acho que todo dia que a gente for escrever o nosso treino, a gente tem que pensar que a gente é responsável pelo processo de formação. Então, tudo, né, e principalmente nessa faixa etária que nós somos, obviamente em várias delas, mas nessa em específico muito mais, nós somos espelho em várias coisas. A gente tem que pensar que o espelho tem que ser positivo, com relação à conduta, com relação à intervenção, com relação às propostas, com relação àquilo que eu desenvolvo, aquilo que eu penso e tudo mais. Então, acho que é mais ou menos nessa linha. Quero abrir um pouco mais para que a gente possa discutir. Aqui tem um pouco das referências, mas eu mando isso para vocês que estão participando. Vocês podem me pedir e eu envio. E vamos tentar trocar um pouquinho aí para a gente ouvir um pouco das realidades e o que vocês pensam a respeito do tema. Então, acho que tem muita coisa, tentei caminhar para uma linha que envolve muito mais o processo de formação no olhar do treinador do que a gente pensar naquilo que a gente desenvolve na prática. Acho que muitos já têm clareza, né, e têm conhecimento dessas coisas que eu coloquei aqui, mas o quanto a gente pode intervir de uma maneira melhor, propor de uma maneira um pouco mais funcional, né, e que isso surta efeito, né? Então, porque a gente quer ganhar, todo mundo quer ganhar, mas como que eu vou conseguir ganhar, né? Como eu vou atingir meus objetivos dentro desse processo para desenvolver todo esse trabalho? Então, é uma ideia, eu trabalho já há algum tempo com a categoria infantil. Durante muito tempo eu usei sim ações sistematizadas com os meus atletas, com vários intuitos de vencer o jogo, de mecanizar o jogo, de ter o controle da ação, de ter o controle do atleta, enfim. Mas hoje eu enxergo de uma maneira diferente esse aspecto dentro do processo de formação. Então, se a gente entende que o processo de formação é algo contínuo e que eu faço parte de um trecho desse processo, eu não posso pensar no meu final do ano. Talvez eu tenha que pensar no passo a seguir, que é a transição dele para uma outra categoria, que seja cadete, que seja do primeiro para o segundo ano de infantil, que seja do menino que chega do mirim para esse ano de infantil, e é mais ou menos dentro dessa linha que eu queria caminhar. Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar, fica à vontade, pode abrir o microfone, é um espaço para a gente discutir, trocar ideias mesmo, né? Até aprender com vocês, isso acho que a gente trocando aprende muito, é de grande valia, é um bate-papo aí curto, mas que a gente dá espaço para todo mundo, beleza? Fica à vontade. Valdeci. Boa noite, Valtinho. Tudo bem, meu garoto? Fala, meu amigo. Beleza. Senhores professores, meu nome é Valdeci, eu sou de Brasília. Isabela, um abraço para você que está participando aí, já mandou uma informação aqui para a gente, um recadinho aqui. Não sei se vocês estão acompanhando o curso do Enas na Confederação, e ontem ele colocou uma coisa mais ou menos em cima disso que você está, sobre jogo sistematizado, né? E a colocação que ele fez ontem foi sobre o jogo até os 14 anos, não trabalhar ainda o jogo sistematizado. Até os 14 anos, trabalhar mais a parte técnica individual, técnica e tática individual. No máximo ali no 1 contra 1, no 2 contra 2.
e essas coisas mais simples. E como o Walter, eu trabalho com masculino e feminino, e eu percebo uma situação que eu queria que os outros professores até colocassem. No masculino, a gente já consegue colocar uma ação sistematizada, já algumas ações sistematizadas nessa categoria. No feminino, eu já vim percebendo há algum tempo que o trabalho técnico individual, de um contra um, o trabalho técnico individual, ele rende mais e ele funciona mais, dá mais retorno. Eu queria ver a opinião de algum de vocês em relação a isso, essa diferença do masculino para o feminino, porque no masculino já se consegue colocar alguma coisa. Não é que no feminino não saia, mas no masculino a gente tem mais, consegue fazer mais ações e a gente consegue ter mais respostas. Tá? Então, os primeiros sobre o Duenas, né, que ele falou ontem, e essa segunda colocação em relação a masculino e feminino, se vocês percebem isso, eu queria a opinião de alguém em relação a isso. Alguém quer compartilhar disso aí? Eu posso falar sobre a diferença dos naipes aí, sendo de uma forma bem resumida. A grande maioria das mulheres, quando entram no esporte, ela entra num período já tardio. É um período muito diferente no estímulo do masculino, né? Os meninos, quando nascem, recebem bola, as meninas brincam de boneca. Então, é um estímulo diferente. Então, parte do processo de desenvolvimento desse contexto de eu bola adversário, eu bola colega, ele para as mulheres, né, para o esporte como um todo feminino, ele é tardio. Então, o estímulo a todo esse contexto, ele é tardio para as mulheres. E isso implica nessa, não sei se a palavra seria déficit, mas nesse pequeno atraso no desenvolvimento do handebol feminino, por exemplo. Lógico que isso se estenderia a 1000 outras coisas, mas bem resumidos, eu acredito que seja isso. Eu concordo um pouco com a Lu, Valdeci, ainda complemento, que eu acho que tem um fator também que é muito importante, e o Ronaldo pode falar porque trabalha com essa categoria, que é um fator maturacional e hormonal. Então, isso interfere bastante nesse processo, porque as meninas, né, diferentemente dos meninos, tem um estirão que acontece mais, não precocemente, mas que antecede o estirão dos meninos, e os meninos, por sua vez, desenvolvem alguns aspectos motores e coordenativos que acontece de forma antecipada, né? Então, por isso eu enxergo que nessa categoria, em específico no sub-14, e eu vejo isso no clube, não trabalho com o feminino no clube, né? Trabalho só em escola, que é um universo um pouco diferenciado quanto a propostas, mas eu acredito que também tem uma questão maturacional e hormonal que interfere bastante nisso. E eu acho que isso acaba interferindo. Mas a questão da apresentação do meio, né? Que é a apresentação da bola, a interação com o meio, com o ambiente jogos, e esportes de invasão para a menina acontece depois dos meninos, em linhas gerais. E eu faço uma brincadeira na própria escola, eu pergunto para as meninas, eu dou aula de educação física fundamental, né? E eu pergunto, qual foi a primeira vez que você brincou de bola? Por inúmeras vezes eu ouvi ela falar, com você, professor. Então, assim, obviamente, eu sei disso, eu tenho filha, né? Minha filha tem uma bola e ela brinca de bola, mas nem todos os pais apresentam a bola como um meio de brincar, né? Brincar livre, do lúdico, né? Dessas situações que acontecem diferentemente dos meninos. O Alex também quer complementar um pouco. Fica à vontade, Alex. Então, eu acho que eu vou complementar, Walter, a sua fala, mas eu não vejo a dificuldade só de masculino e feminino. Eu vejo a dificuldade de turma para turma, né? Tem algumas ações, e já falei que eu vim do futsal, né? E tem algumas ações que eu fazia com algumas turmas do futsal, lá atrás, com a mesma idade de 13, 14 anos, que hoje, quando eu
treino algumas... Os meninos ou meninas não conseguem fazer a mesma ação. Eu acho que vem dessa colocação que você falou, que não só as meninas, como os meninos também, eles estão sendo apresentados ao esporte mais tarde, né? Inclusive, a educação física escolar, ela está cada vez mais voltada, né, por uma área que não é esportivista. Eu acho que isso se reflete com quem vai seguir em turmas de treinamento, quem vai querer seguir no esporte, eles começam a ter a vivência do esporte mais tarde. Então, eu tinha turmas que anteriormente eu conseguia até introduzir algumas ações sistematizadas, que hoje é a mesma idade, mas só que eles não conseguem fazer a mesma coisa que os meninos ou meninas faziam há tempos atrás. Boa. A gente tem uma pergunta aqui da Valéria. Ela fala assim: quando eu falo de ações sistematizadas, pode desconsiderar as permutas e os cruzamentos? As permutas e os cruzamentos eu envolvo com meios táticos coletivos. Então, a gente desenvolve e, assim, de novo, quando eu tenho uma ação de cruzamento como uma resposta em relação à ocupação do espaço do jogador que está ao meu lado, isso, teoricamente, não é uma ação sistematizada. Quando eu falo para ele assim, vai lá e cruza com esse, eu estou criando uma ação sistematizada, eu estou combinando com ele uma determinada ação. Então, de novo, eu acho que é válido, tem a inserção do cruzamento dentro da categoria sub-14, porém como uma ação de resposta à ocupação de espaço. Então, por exemplo, eu tive um central que atacou em direção ao espaço do meia esquerda. Ou ele vai responder para fora, ou ele vai responder em cruzamento. Mas é uma ação de resposta, não é uma ação mecanizada ou uma ação, sistematizada. Então, eu desconsidero as permutas e os cruzamentos e acho que são válidos, sim, a inserção desse tema no infantil. Alguém mais queria perguntar? Pessoal, fica à vontade aí, né? Aproveita para a gente trocar, acho que é rico, né? Nada é certo ou nada é errado e a gente sempre pode aprender um pouco mais com tudo isso. Boa noite, Walter. Opa, tudo bom, Newton? Tudo bem, me escuta bem? Sim, sim. Pronto, beleza. Walter, sobre em relação do debate aí que o Valdeci entrou, né? Sobre a questão que ele fala que as meninas entram tardia para a prática do esporte, não foi isso? Sim. E você citou aqui há pouco tempo que você trabalha com educação física lá no Fundamental 1, eu também trabalho com educação física, também introduzo o handball nas minhas aulas de educação física. Então, já que eu trabalho com handball escolar e também depois daí eu pego os melhores atletas e levo já de forma competitiva, certo? Eu acho que eu não sinto muita dificuldade, não. Eu gostaria de saber de você, já que você tem essa experiência, se você também faz essas duas situações, né? Trabalha com educação física escolar e com a equipe do infantil. Então, na verdade, em linhas gerais, e aí me corrijam se eu estiver errado, a apresentação da modalidade do esporte, do handball, acontece normalmente de 10 para 11 anos, em linhas gerais, a nível Brasil. São poucos os lugares que têm o desenvolvimento do petis na escola ou do mini handball, que é sub-10, sub-8, sub-6. São pouquíssimos lugares. Aqui em São Paulo, especificamente, a grande maioria das escolas privadas, e uma ou outra, tem a possibilidade, de inclusão do mini handball. Então, são poucas escolas que desenvolvem. Então, a criança conhece o handball através das aulas de educação física, mas a grande maioria das vezes ela treina handball ou frequentam uma escola de handball a partir dos 10, 11 anos. Então, talvez você tenha um pouco mais de facilidade por estar interagindo e desenvolvendo handball dentro das aulas de educação física. Isso acontece também, a gente não pode, eu dou aula de educação física, mas eu não posso ter uma abordagem voltada somente para a modalidade de handball, até porque com as questões que nós temos aí, da BNCC, que tem várias coisas que eu concordo e que eu contesto, que eu acho que talvez não contemple as crianças de hoje, mas mesmo assim a gente acaba ainda tendo uma dificuldade em apresentar algumas coisas. Mas assim, eu discordo um pouco do Valdeci, até no cenário da escola,
porque hoje eu tenho muitas meninas que hoje entendem o processo do jogo, entendem as ideias e a lógica do jogo com mais facilidade do que os meninos. Isso é uma questão particular, eu não sei se é porque o handball é mais forte que o futsal dentro da minha escola, e talvez isso, a escolha das meninas sempre tende a ser ao handball, então elas brincam disso. É algum fator que eu nunca consegui identificar, mas eu não vejo uma diferença tão significativa assim, ao ponto de falar que para o feminino é tão diferente. Mas eu concordo com a Luciane, se a gente tivesse, diminuísse essa questão que de muitos tempos vem, que é a masculinidade, de apresentar uma bola. Não sei por que em Cargas d'Água lá atrás falaram que bola era brincadeira de menino e boneca era de menina, quando a gente percebe que a bola é um elemento, todos podem brincar e gostam. Mas, enfim, então isso interfere bastante no desenvolvimento das crianças antes de chegar. Mas acho que facilita, Newton, pelo fato de você estar na educação física e de você conseguir contemplar os alunos e inserir os alunos do handball antes, isso facilita seu processo quando chega nessa categoria, com certeza. O Pedro tem uma pergunta, ele fala até que ponto a marcação individual é relevante nessa categoria. Eu, particularmente, uso a marcação individual como desenvolvimento e como processo de formação defensiva dos meus atletas. Eu não uso como sistema, dentro dos jogos, mas dentro do processo de formação dos meus alunos, e a gente pensa numa progressividade. Se no Mirim, que é sub-12, eles jogam individual, se de repente eu abandono o individual, ou não desenvolvo, ou não complemento as questões individuais para depois eu adotar outro sistema, ao meu modo de ver, isso é ruim. Então, eu uso como processo de desenvolvimento da formação defensiva dele. Eu não uso como sistema. Então, eu acho que é fundamental a marcação individual. Defendo a marcação individual nas categorias sub-12. Eu acho que na categoria sub-14 tem que ter, talvez não como sistema obrigatório, e aí eu contesto até um pouco o sistema do brasileiro, os brasileiros de clubes e os jogos escolares têm como obrigatoriedade, ter o sistema individual. Eu particularmente discordo, acho que a gente poderia adotar outros sistemas dentro do processo de formação, até porque no cadete acaba sendo livre, e eu acho um contraste muito grande. Eu não vejo uma linha de progressividade nisso, mas eu acho que é fundamental a marcação individual. Não sei se eu respondi Newton e Pedro. Se vocês quiserem complementar, fiquem à vontade. Se alguém tiver mais alguma pergunta também. Eu falo que a marcação individual não serve somente para defesa, O estímulo que é dado ao atleta que está sendo marcado, ele cria um repertório bem maior aí para se desmarcar, Que é o que você tinha citado lá num dos primeiros slides, que era desmarque, progressões, mudança de ritmo e direção. Isso tudo você conquista também fazendo essa marcação individual, Então, acredito que seja para ampliar o repertório dos tanto ataque quanto defesa, Eu acho bem interessante. Mas é isso, a obrigatoriedade nunca é muito bem vista, Sim, concordo. A defesa individual, para a gente trabalhar essas ações ofensivas, também é fundamental. O desmarque é um elemento fundamental em qualquer categoria, seja ele adulto ou seja ele sub-12, sub-14, sub-16. O jogador precisa saber, é um pré-requisito, um conceito básico, um meio tático básico, para ele conseguir atacar. Então, o desmarque é fundamental, como posteriormente ao desmarque a gente tem as fixações, a gente tem as fintas, a gente tem as progressões, enfim. Mas eu acho o desmarque uma ação fundamental. Nessa categoria, eu conversei com você, Walter, sobre. Sim. E aí eu andei pesquisando algumas coisas e eu tô com uma reflexão grande, sabe? Porque muitas vezes, quando a gente utiliza ela como uma obrigatoriedade no infantil, a gente acaba que nas categorias em cima, cadetes, juvenis, acaba que a gente tem
eu acredito que a gente está tendo um déficit também na parte ofensiva, e um pouco disso vem pela obrigatoriedade do infantil e pelo tempo que a gente utiliza nos jogos, né? Fiz um levantamento dos jogos escolares e 40% dos gols que saem nos jogos escolares saem nesses primeiros 10 minutos. Pela quantidade de gols que acontece muitas vezes nesse primeiros 10 minutos. E muitos treinadores, no final, no livre, né, utilizam essa marcação individual novamente em prol de garantir o resultado do jogo, né? E aí eu fico com um pensamento, né? Porque quando a gente vai olhar os números dos campeonatos mundiais adultos, o Brasil é o segundo país que recupera mais bola. No feminino, a gente é o 21º. Então, talvez a relação da marcação individual, se for pensar na antecipação, não sei se ela está tendo essa grande diferença. Eu, às vezes, fico pensando um pouco nisso, por isso que eu fiz a pergunta para debater um pouco sobre isso, que eu ainda tenho grandes dúvidas sobre. Então, Pedro, é um ponto importante, mas a gente tem que ter em mente uma série de fatores. Para toda escolha que eu faço de qualquer sistema, seja ele ofensivo ou defensivo, eu tenho os pontos positivos e alicerçados a isso, eu tenho coisas que, de repente, são riscos ou que são pontos até negativos. Eu não diria negativos, porque negativos envolvem um pouco do processo de desenvolvimento que você faz. Então, a gente, talvez, nesses números que você passou, eu teria uma outra análise. Como a gente aplica o sistema defensivo individual? Quais são as intervenções e orientações que eu dou para o meu atleta com relação ao processo de formação defensivo dele? Então, assim, será que a gente está desenvolvendo a defesa individual de maneira efetiva? Será que eu estou criando autonomia? Será que eu estou criando o máximo possível de relação tática, estratégica com o jogo? Ou se eu estou criando uma ação mediante algumas coisas técnicas exclusivamente? Então, se eu ensinar no individual que o menino tem que lutar, que ele tem que brigar, que ele tem que agarrar, talvez eu estou caminhando por uma linha diferente do que é o esporte. Se eu ensinar que ele pode dar vazio, que ele pode limpar a bola no drible, que ele pode pressionar, que ele pode antecipar, talvez eu estou criando outras relações que facilitam o processo de continuidade dele no esporte. Então, quando eu olhar isso, é um pouco complicado olhar esse contraste, até porque são categorias bem distantes, né? Mas, assim, fazendo uma relação do cadete que você citou também, a gente tem que ter cuidado como a gente introduz isso, né? Como a gente faz. Porque eu posso, sim, aproveitar muito do individual e nem por isso meu jogador tem um déficit, por exemplo, de lançamento de 9 metros. Não é porque eu marco individual, né, que meu jogador não vai saber lançar de 9 metros. Em algum momento do ano do treino, eu vou ter que marcar mais baixo para que ele possa lançar de 9 metros, entendeu? Mas eu ainda volto em a gente tentar investigar os processos nossos de treino, saber o porquê nós estamos fazendo aquilo, como a gente vai tirar proveito daquilo de maneira efetiva, porque marcar por marcar, talvez a gente vai continuar nisso que você está falando. Se a gente marcar e tiver objetividade, e principalmente o atleta entender o porquê ele está fazendo, talvez a gente vai caminhar num processo melhor. Walter, eu queria fazer a seguinte colocação. Se a gente está no trabalho de desenvolvimento das crianças, né, dos meninos, e essas ações de desmarques, de fintas, e esse trabalho em cima de defesas abertas, ela tem um momento. Qual é o momento certo para a gente trabalhar isso, se não for na categoria infantil? Como for, por exemplo, que não tem obrigatoriedade do individual. Mas aí eu não trabalho individual, ou não sou obrigado a trabalhar individual. Aí chega numa categoria do cadete, por exemplo, eu sofro uma marcação individual. E se eu não trabalhei essa marcação individual lá atrás? Não sei se vocês estão entendendo. Talvez o objetivo da confederação e das federações, quando se obriga o individual, é justamente essa é a categoria propícia para você trabalhar, para você desenvolver esse sistema. Eu concordo e discordo, Valdeci, em alguns pontos. Vamos lá.
eu não sei se as federações, ligas ou quem for coloca como obrigatoriedade, que eles entendem que é importante, ou eles colocam como obrigatoriedade porque se não colocasse os treinadores não fariam. Então ainda eu não consegui descobrir isso também, porque talvez é muito simples para o treinador colocar 6 meninos de 12 anos na linha, com o braço levantado porque o time dele é grande e ninguém faz gol. Mas quanto ele está contribuindo para o processo de formação desses meninos? Então, de novo, eu ainda não tenho clareza se a obrigatoriedade existe, porque se não tivesse os treinadores não fariam, ou se eles estão pensando no benefício do esporte. E aí, quando você fala, independente da obrigatoriedade, é nossa missão desenvolver aquilo que é básico para determinada categoria. Então, por exemplo, vamos fazer uma relação, né? Eu falei lá de meios táticos ofensivos. O que é fundamental para o menino de infantil aprender? O desmarque. O desmarque também é fundamental no mirim? É fundamental. A finta é fundamental no mirim? Eu acho que não. Talvez atacar espaço é fundamental. Talvez a progressão com bola, os ritmos, as mudanças de direção é fundamental no mirim. A finta não é fundamental. Mas ele precisa aprender a finta no mirim? Sim. Mas é fundamental para ele jogar a finta? Não. Talvez se ele souber fixar, talvez se ele souber, né, atacar espaço, talvez se ele souber desmarcar, ele vai conseguir jogar o jogo. No infantil é fundamental ele saber a finta? É fundamental. É fundamental ele saber as fixações? Né? É fundamental ele saber o cruzamento? Não. Ele precisa ter conhecimento, mas eu não acredito que seja fundamental. No cadete, talvez seja fundamental ele entender um cruzamento, uma permuta, enfim. Então, a gente precisa delinear uma progressividade disso, independente dos regulamentos. Isso é uma coisa, né? E eu fui aprender com o tempo. De novo, tudo isso é um processo reflexivo, né? A gente faz, executa, avalia, reconstrói. Faz, executa, avalia, reconstrói. Então, tudo que eu fiz agora, eu vou reconstruir lá na frente, porque talvez eu tenha novas ideias, eu tenha outro olhar da categoria. Então, acho que isso é importante. Independente dos regulamentos, a gente tem que ter clareza do que a gente acha fundamental para o desenvolvimento do nosso atleta. E aí entra um pouquinho na fala, que eu falo, o resultado do nosso processo não é quando a gente encerra o final do ano, gente. Quantas vezes eu falei assim, puta, esse ano foi sensacional, eu ganhei tudo. Mas aí, depois de 2, 3 anos, metade dos meus meninos não estava jogando mais handball. Talvez ali era o resultado do meu processo. Quando eles chegaram no cadete e no juvenil e eles pararam, talvez era o final do meu processo. Não no infantil, quando eu fui campeão e ganhei tudo. Então, de novo, óbvio que a gente tem uma pressão enorme. Às vezes, tem gente que não tem gente que tem pressão. Eu acredito que no Sub-14 a gente não tem uma pressão tão grande para ganhar. Às vezes a pressão é mais nossa, dos pais, dos próprios meninos, enfim. Mas a pressão não é grande. Ó, vocês têm que ganhar, senão vocês vão ser mandados embora. Acontece, eu sei que acontece, mas eu acho que não é uma pressão grande. Mas eu acho que nós temos, e assim, eu falo nós porque eu acho que eu só enxergo essa maneira da gente modificar o esporte como um todo, modificar não, crescer ainda mais, quando os treinadores começarem a refletir sobre a própria prática. Então, enquanto a gente não refletir, e eu falo experiência própria minha, enquanto eu não fui refletir sobre o que eu estava fazendo, eu nunca tinha pensado nisso. Então, eu fiz diversos anos, eu ganhei alguns títulos, perdi outros, enfim, mas eu nunca tinha chegado a essa conclusão. De novo, acabou a minha categoria Sub-14, eles vão para outro treinador. Não acabou o meu processo. Eu participei desse processo. Né? Não foi o final da linha, é o meio da linha. E aí, eles vão continuar treinando? Eles estão motivados? Eu consegui atingir aquilo que era importante para eles aprenderem na categoria de cima? Então, acho que tem um pouco disso também. A gente tem que pensar com mais cautela, com mais carinho, que às vezes a gente se atropela pela questão de ganhar e esquece de alguns temas que são fundamentais aí e que fazem diferença. Então, aquelas 3 palavras hoje para mim são muito importantes, né? Quanto a gente vai estimular, o quanto a gente vai oportunizar, né? E o quanto a gente vai desenvolver. E aí tem uma coisa que é outra coisa que eu estou pesquisando nessa questão de oportunizar.
quantos minutos nosso jogador de primeiro ano joga? Ele vai lá para assistir o jogo. Ah, mas ele viajou, assistiu competição, né? Fez o vídeo com todo mundo, viu o brasileiro, é legal, ele aprendeu. Aprendeu, com certeza. Mas o melhor aprendizado é na prática. Quanto eu proporciono? Quanto eu preparo o meu jogador de primeiro ano? Essa foi uma outra pergunta que eu fiz para mim. Eu falo para o menino, ó, seu ano bom é o ano que vem, hein? Faz de tudo, presta atenção, se dedica que o ano que vem é o seu ano. Mas quanto que eu preparei ele? Né? Aí entra uma questão de uma teoria que fala do inatismo, né? Ah, veio uma luz divina e falou que o menino ele é capaz, ele vai se dar bem o ano que vem, porque ele ficou um ano lá assistindo e jogando 5 minutos cada tempo. Então, assim, tem várias coisas que eu acho que a gente tem que pensar e refletir. Nunca fui o dono da verdade, muito pelo contrário, né? E aí eu trago as minhas experiências que são ruins, que hoje eu condeno e contesto, mas que foi por intermédio de reflexão que eu aprendi qual o melhor caminho, né? E eu acho que essas trocas, eu quero fazer mais esses bate-papos. Eu não quero que tenha 100 pessoas, não. Eu quero que tenha 15, 20, que eu escute o Newton de uma região, que eu escute o Valdeci, a Luciane, o Ronaldo, o Thiago, a Daniela, enfim, o Pedro, e a gente vai trocando experiências. Eu acho que esse é um meio interessante da gente poder crescer. Assim, um bate-papo curto de 1 hora, como o de hoje, mas que a gente possa evoluir bastante. Boa noite. Só para acrescentar rapidinho que o Valtinho falou, aqui no Rio nós temos os jogos municipais da prefeitura e as categorias são diferentes das que nós estamos acostumados. O mirim com 12, infantil até 14. Isso é maravilhoso para mim, porque a minha escola é uma escola municipal, quem não sabe é o ginásio olímpico, né, que é o legado olímpico. Né, como escola eu estou no GEL e tem o clube também, né, que é outro clube, não é o GEL. E aí acontece, quem é primeiro ano de categoria, eu tenho essa vantagem, por exemplo, 11 anos, primeiro ano de mirim, joga jogos estudantis, né? E o meu time, que é o último ano de mirim, joga o intercolegial, que é a principal competição. Nós não temos estadual mirim, seria o nosso estadual do mirim. E com isso, ao longo dos anos, a gente vem conseguindo certo êxito, né, no mirim. Quer dizer, quem é primeiro ano joga os jogos estudantis, quem é segundo ano joga o Inter, enfim. E aí, quando ele vai para o primeiro ano de infantil, dificilmente ele vai ser titular, por exemplo. Esse ano eu tenho provavelmente eu vou ter um menino de 13 anos titular no infantil, porque ele realmente é fora da curva. Né? Mas só ele. Mas ele, junto com os outros, eles vão jogar os jogos estudantis sub-13 anos. Então, assim, é uma forma de mantê-los estimulados, né? Eu não sei se em outros lugares existem outras competições para essas crianças que são primeiro ano de categoria. Eu vejo uma forma de mantê-los estimulados a treinar, né? Porque senão eles fatalmente ficariam no banco para quem é último ano de categoria. Né? Aí, por exemplo, ano passado, como só tinha essa competição para eles, eu inventei uma competição, fiz o Intergel, porque agora existem outras escolas olímpicas, né? Somos 5 agora, então fizemos festivais. Seria uma forma de manter essas crianças estimuladas, que eu ficava com medo, né, ao longo do processo, porque a minha escola tem 9 modalidades. Vocês imaginam, 9 modalidades. Tem futebol de campo, tem um campo lá de grama sintética enorme e eu tenho que seduzir essas crianças, eles escolhem o esporte, né? São 9 modalidades, eles têm que escolher. Então, graças a Deus, por exemplo, ano passado entram 140 crianças, 66 escolheram handball, né? Só que eu só tinha 40 vagas, né? E aí eu tenho que dar um jeito, aí eu consegui colocar, eu coloquei 46. Falei, não, esses aqui tem que entrar, são maravilhosos. E outros vieram chorar, poxa, tia Dani, eu queria tanto. Ai, filho, não dá, senão o futebol vai ficar sem atleta, o atletismo vai ficar sem atleta, tênis de mesa. Entendeu? Eu tive que, né, fazer o coração de mãe aumentar o número de vagas, mas é isso, é a forma de mantê-los motivados, porque é complicado. Essa transição de categoria, né, o cara, o menino era o bambambam do mirim, e aí ele chega no primeiro ano de infantil, como o Walter falou, ele vai lá só para sair na foto, né,
ele vai só para viajar, né? Enfim, até a mãe, tem mãe também, né? Nós tem essa situação, enfim, é isso. Muito legal, Daniela. Você fala uma palavra muito bacana, motivar, né? Mas como que a gente motiva a criança a voltar no dia seguinte? O Valdeci é um grande motivador que faz com pouco muito, mas assim, tem que fazer significado para a criança. Se não fizer significado e não der prazer, ele não volta, né? Então, olha como a gente tem alguns entraves também que foge do nosso alcance. Ela tem 60 e só pode escolher 40. Isso aí foge da nossa mão. Com certeza ela queria 80, se ela tivesse 60, ela queria mais 20, mas às vezes não pode. Mas mesmo dentro das limitações que nós temos, eu também tenho limitação no clube, eu tenho limitação na escola, obviamente bem menos, né? A gente tem estrutura fantástica dentro do Pinheiros, mas na escola eu tenho mais limitação. Mas a gente tem que criar um universo um pouco mais de oportunizar esse aluno, esse atleta e tudo mais. Então, a ideia era justamente isso, eu acho que foi muito legal a troca. Vamos tentar fazer mais bate-papos desse uma vez por semana, ouvir. Eu acho muito importante ter essa relação com os professores de escola. Eu ainda acredito que a escola é a base de sustento ao nosso esporte. Se não houvesse as competições escolares, boa parte do nosso esporte não existiria, principalmente nessa categoria. Eu fiz um levantamento e de 40% a 50% das equipes que participam de campeonatos nacionais sub-14 são escolas. Poucas equipes são clubes, ou muitas delas são escolas que representam clubes, mas são trabalhos de escolas. O Valdeci é prova viva disso. Ele dá aula na escola, capta da escola, pega de outras escolas, mas é um projeto escolar. Então, a gente tem que fortificar e acho que é uma forma da gente aprender e ofertar mais, né? É um lema meu, né? Eu falo, o aluno não tem culpa. Se hoje eu não estou com vontade de dar treino, se eu quero fazer, ele não tem culpa. Então, a gente tem que ofertar sempre o melhor e o mais condizente a ele, entendeu? Então, quando a gente fala, e a Daniela deu uma alternativa muito legal, o menino de 13 anos, talvez ele não precisa jogar a competição mais importante para vocês, mas ele precisa jogar alguma competição. A gente tem que criar uma oportunidade que ele entre, que ele volte para casa e fale para os pais que fazer esporte e handball é sensacional, que no outro dia ele traga um amigo, é sinal que ele gostou, porque ele trouxe alguém, né? E que ele se sinta importante, fazendo parte daquele contexto. Então, se a gente selecionar, lá na frente a gente não vai ter ninguém. A gente já tem um agravante. Nós temos poucos clubes para muitos atletas. Daqui a pouco a gente vai ter poucos clubes e poucos atletas. Que a gente está selecionando aqui embaixo, né? Não que vocês façam isso, muito pelo contrário, eu acho que não, né? Mas a gente tem que ter um olhar com mais carinho para essas categorias, principalmente sub-12 e sub-14. Então, a ideia dos temas é discutir sempre voltado a essas categorias. E aí eu vou divulgando, quem quiser participar, quem quiser comentar, quem quiser sugerir. Galera, é uma troca, não é uma fala do Walter, não, é um bate-bola aqui que a gente vai aprendendo juntos. Beleza? Um abraço aí para vocês, boa semana, tudo de bom e que a gente em breve retome pelo menos a nossa volta ao trabalho. Não sei se com os alunos, mas pelo menos a gente voltar aí para colocar em prática alguma coisa, tá bom? Um abração aí, fiquem com Deus. Até mais. Valeu, galera.